Olá pessoal, tudo bem? Sou Gerson Turelli, fotógrafo profissional e professor de fotografia, e estou aqui junto com o Eduardo para a gente apresentar um programa novo aí para vocês, o Abajur. Tudo bem pessoal, meu nome é Eduardo Scaravaglione, eu sou advogado, fotógrafo, amador e também sou músico, né? Então a gente trouxe aqui para vocês essa ideia nova, essa proposta nova que se chama Abajur, que o Gerson agora vai dar uma explicadinha para nós do que é o Abajur. Quando é que a gente usa o Abajur, né? Quando a gente quer ficar numa luz mais tênue, né? Ficar pensando, refletindo sobre alguma coisa, ou quer pegar um livro, ler, né? Sentado na cama ou sentado numa poltrona na sala, né? Num momento assim mais suave, de maior intimidade consigo mesmo e com aquilo que a gente está querendo pensar, que a gente está querendo ler, né? São nesses momentos assim, principalmente, que a gente pensa, né, em ligar a luz do abajur. E com o abajur, com o programa Abajur, nós queremos trazer para a luz temas ligados à fotografia, né? E fotografia ligada com outras tantas coisas, né? Outras artes e outras coisas da nossa vida. E esse é o nosso primeiro episódio, que o Eduardo vai falar agora da nossa série. É isso que o Gerson falou, né? Então, o abajur é aquela luz incidental, né, pessoal? A gente quer trazer esses debates, trazer à luz essas questões da fotografia relacionada com as outras artes. A gente dividiu, tá, essa primeira temporada que a gente vai falar sobre fotografia e música. Então, dividimos essa primeira temporada em 5 episódios, tá? No nosso primeiro episódio, que é esse, a gente vai falar então um pouquinho da história de como começou essa relação, esse namoro da fotografia com a música. Então, desse início, meio e fim. Vamos trazer para vocês algumas capas legais aí que a gente selecionou. Nós fizemos uma curadoria dentro desse universo fantástico, né, que são as capas de discos. Vamos trazer algumas para vocês. Depois também a gente quer também essa interação de vocês, que vocês interajam com a gente, mandem para nós, né, quais são as capas de disco que vocês acham mais legais. E finalizando, a gente sempre tenta trazer aí uma mensagem, né? Vamos falar de grandes fotógrafos também, quase me esquecendo, de grandes fotógrafos que a gente também levantou aí, que acabaram se especializando no mercado da fotografia com a música, e trazer aquela mensagem, aquela provocação que a gente sempre quer trazer no final de cada episódio para vocês. Né, Gerson? Agora passo aqui a bola para o Gerson vai contar um pouco dessa história, né, de como começou esse namoro, essa interação entre a fotografia e a música. Como é que foi isso aí, Gerson? Então, até 1939, quando tem um fato específico que a gente vai falar aqui, até 1939, as capas dos discos, né, da indústria fonográfica, elas se resumiam a uma embalagem de papelão com texto sobre quem era o artista e o nome do álbum, e nada mais. Extremamente simples, né? Super simples mesmo. A Columbia Records, em 1939, contratou um diretor de arte, um jovem diretor de arte, Alex Stan Weiss, e esse cara é o que vai revolucionar as capas de disco. O que ele pensou? Tem que ter um apelo, né? Tem que ter algo mais nas capas de disco para impulsionar as vendas. Qual foi a sacada dele, um insight que ele teve? Vou chamar um fotógrafo, né? Chamou um fotógrafo, foi com esse fotógrafo até o Imperial Theatre, em Nova York, conversou com o proprietário do teatro, pediu que fizesse o seguinte: alterasse os letreiros que chamavam para o filme, né, que estava em cartaz, alterasse os letreiros para colocar o nome da banda, né, o nome do grupo que ele queria elaborar a capa de disco. Vender. E aí fotografar. Então a fachada, os letreiros da fachada foram alterados. A banda, né, que estava para ser vendida, o grupo que estava para ser vendido, né, a capa que estava para ser elaborada era de Rodgers e Hart. Alteraram os nomes. O fotógrafo clicou aquela fachada e aquela fachada, junto com o texto dele e tal, se tornou a primeira capa de disco diferenciada, né? Isso ali em 1939. Então já nasce, nessa revolução das capas de disco, já nasce um casado, fotografia e o designer.
né? Fotografia e música, né, vão estar caminhando juntos a partir dali. Começa a sua relação. Começa a ser relação. Bem dizer. A partir dali, o próprio Alex desenvolveu outras tantas capas de disco e isso se consolidou, né, como uma forma de apresentar o disco, né, numa embalagem que continha texto, continha imagens, depois vão entrar as ilustrações também, né, mas a fotografia seguiu sempre junto, né, presente nesse desenvolvimento das capas, na elaboração das capas de discos. Genial, né? O cara era um visionário, então, né? E ele soube muito bem aproveitar ao que reza a lenda. Parece que a Columbia, né, estava sendo comprada pela CBS, então eles estavam ávidos por novidades, né? Então o cara foi visionário ali, ele se deu conta que aí talvez o início do marketing, né, da elaboração de um produto, da embalagem de produto, ele se deu conta que com essa mudança, agregando um outro elemento, que é a arte, a fotografia, ele podia melhorar as vendas, né? E isso aconteceu justamente com essa dupla, né, de compositores famosos, Roger Hart, que criaram tantos estándares do jazz que a gente conhece até hoje, né? E de lá para cá, pessoal, a coisa só melhorou, né? O Gerson, como bem frisou, isso era 39, a gente já estava ali estourando a Segunda Guerra Mundial. Isso meio que continuou, mas claro, em menor escala, porque a indústria teve que unir esforços para a questão da guerra, né? E o boom justamente veio depois do fim da guerra, né? De 45 em diante ninguém mais segurou. Aí nós tivemos o advento, por exemplo, né, da indústria do rock explodindo com Chuck Berry, toda aquela legião, né, de roqueiros que desaguou então nos anos 60 naquelas bandas fantásticas, aquele caldo cultural foi dos anos 60 de tantas bandas, né? E isso abriu um mercado imenso, né, obviamente, tanto da indústria fotográfica quanto para os fotógrafos, né, que a indústria soube manipular, e bem, diga-se de passagem, né, essa questão, então, da fotografia aliada à música. Veio crescendo, nós tivemos aí produção de capas, que a gente vai depois mais falar para vocês, fantásticas, né, com fotos fantásticas, que aí eles também se deram conta que não era uma foto simples em si, né, tipo essa que já tinha uma ideia genial lá de 39, né, do Alex, mas eles começaram a se dar conta que com a fotografia, né, eles podiam vender a imagem, né, e aquela proposta musical, eles podiam com a imagem, né, com a foto, tentar mostrar o que estava sendo vendido, que era justamente a questão sonora, os sons, né, seja da banda ou do músico em si. Então as capas foram ficando cada vez mais elaboradas e mostravam talvez o momento, né, da banda, o momento do fotógrafo. Então a foto ela já tinha um conceito, ela já tinha uma elaboração, não era uma simples foto. E daí a gente foi vendo as correntes, né, da música, por exemplo, principalmente, né, se a gente pegar as divisões do rock progressivo, o heavy metal, o próprio rock puro em si, o advento da pop art, né, com o Andy Warhol, que também meio que se apropriou desse mercado também fonográfico. Nós temos aqui dois exemplos que a gente vai trazer para vocês. Então isso vem crescendo e, a meu ver, aí a minha opinião, eu queria deixar esse debate para vocês, isso diminuiu, se é que não desapareceu com o advento do streaming, né? Eu vejo hoje que, por exemplo, no streaming a gente tem muito mais acesso, né, à música, né? Mas, por exemplo, a questão imagem, né, que antes era tão casada com a música, que a gente vai ver nesses álbuns, nesses CDs que a gente vai mostrar para vocês, meio que desapareceu. Então essa preocupação, né, ela foi caindo, né, e até eu lanço aí o desafio até para as bandas independentes, né, de tentar fazer voltar um pouco essa época de ouro, né, e até aqui uma curiosidade já lançando, né, no episódio 2 a gente vai ter participações fantásticas aí de pessoas, de grandes, né, pessoas ligadas ao meio musical fotografia, que é o Bebeto Alves e a Fernanda Chamari, né. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né, Gerson? Não sei se tu tem uma visão também, mas eu vejo que só cresceu, só agregou, e hoje a gente está talvez meio estagnado, né? Eu não sei do que vai sair daqui para frente, porque a gente está efetivamente no advento do streaming, hoje é tudo streaming, né? Acho que isso aí a gente responde
ao longo aí dos episódios, dos né? próximos episódios. Ou que o pessoal né? também nos traga essa ideia, o que eles acham, né, onde está a fotografia e música hoje, né, em 2022, no pleno século XXI, né, se isso existe, se isso diminuiu, se vai efetivamente desaparecer. Eu acho um grande desafio a gente pensar isso, né, porque era uma interação de artes, a arte vendendo uma arte. Né? Como tu falaste ali, né, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade está diferente, né? O mundo tá diferente. E principalmente a juventude, assim, né? Mas assim, de maneira geral, a sociedade ela se apropria das artes, não só da música, mas a música sendo uma arte muito popular, né? Se apropria dali e usa a música realmente como uma expressão, como mostrar o que é o seu mundo, falar. Né, falar para o resto do mundo através da música, em seus mais variados estilos, ritmos. Né? E quando começa um grupo novo, ele já busca uma identidade visual. Isso. Né? Como vai se apresentar? Que história que ele vai contar nas suas músicas? E é isso que vem com a fotografia nas capas, né? O que vai ser contado? O que aquele álbum ali quer dizer, contar, né? Não. Lembrando, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Usando esse ou clichê, mais que 1000 sons agora. né? Usando esse clichê aí, né? Então, tem esse casamento entre o que o artista, né, quer oferecer para o seu público, né, para a sociedade, e a fotografia, como é que ela vai colaborar em transmitir essa ideia para quem está passando, né, para quem estava passando na frente da loja de disco, como eu fiz algumas vezes, né, tu deve ter feito também. E por impulso acaba comprando. Por impulso a gente comprava, olhava lá, passava olhando, aí tinha uma capa de disco com uma imagem que nos provocava. E a gente ia lá acabava e comprando. Olhava, né, ficava olhando, eu ia na casa dos meus amigos, que curtiam às vezes ritmos diferentes do que eu estava acostumado a ouvir, olhava lá na prateleira, né, disco, interessante. Às vezes eu lembro bem assim que tinham coisas que eu curtia, vamos dizer assim, ligadas a cinema, um imagético, um tipo de imagem, né, de cinema, um tipo de estilo de cinema, e daqui a pouco eu encontrava algo parecido na capa do disco, e aquilo te chamava a atenção. Me atraía, né? É genial. E isso a indústria fonográfica ela soube muito bem lidar e jogar com isso, né? E a gente viu um mercado riquíssimo, né? Grandes fotógrafos, a gente vai ver agora em seguida aí com vocês, que acabaram se especializando e fizeram capas fantásticas, né? Que é o que a gente vai ver agora a seguir aí, vai mostrar para vocês. Então, a gente fez um apanhado bem pequenininho, né, desse universo fantástico de algumas capas de disco. Nós já vamos ver lá para vocês. Isso aí, senão nós vamos ficar até o ano que vem falando de capa de disco, né? Então selecionamos algumas. Vamos lá então. Aqui, né, no nosso guiazinho, porque tem bastante material, começamos com Bezerra da Silva. Olha só. O disco Eu Não Sou Santo, que é de 1990. Então tem uma história. Né? As capas, então, elas têm a ver com o lançamento do disco. Vai ser lançado o disco, se pensa em o que vai ser a capa do disco, além, claro, né, de todo o conteúdo interno ali das músicas. Né? Muito bem. Então, Eu Não Sou Santo já é um título sugestivo. Né? O Bezerra da Silva, ele era considerado assim um embaixador dos morros e das favelas, né? Muito bem. Foi contratado então para fazer a foto, né, dessa capa o Wilton Montenegro, fotógrafo Wilton Montenegro. E no dia que era agendado para fazer a foto, ele deu uma notícia que dizia o seguinte: bandido fulano de tal lá foi morto lá no morro e amanheceu crucificado. Né? Amanheceu pendurado lá numa cruz. E ele teve uma sacada. Pô, eu não sou santo,
né? Juntou tudo isso aí, a ideia do embaixador, né? Dos morros e das favelas, e propôs para o Bezerra da Silva que a foto dele fosse com ele pendurado numa cruz, né? Segurando umas pistolas, ao que o Bezerra da Silva, no primeiro momento, não gostou, não, mas eu não sou santo mesmo para estar numa cruz, não casa isso aí. Mas o bandido aquele também não era santo e estava numa cruz, né? Convenceu o Bezerra e aí saiu uma belíssima capa, né? Bezerra da Silva está ali pendurado na cruz, 2 pistolas, então não é santo. Fundo da favela, né? Morro, favela, né? Tudo casando. Aí temos uma primeira capa para a gente discutir. Vocês vão estar vendo as capas aí, né? Rolando na tela. Segunda capa. Essa é fantástica, né? Capa dos Mutantes. A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. Isso é de 1970, né? Já era o 3º disco da banda Os Mutantes, eles ainda estavam naquela efervescência musical, né? Trazendo muita coisa que era uma espécie de experimentação, né? Ainda, né? Muitas fusões de ritmos, de instrumentos, né? Nos discos, e eles estavam querendo provocar, né? Vamos lembrar que esse período aí, a gente está ainda no auge de uma repressão, um conservadorismo instalado no Brasil, e havia o desejo deles em provocar, em chocar, em ir contra esse conservadorismo. Então temos a capa e contracapa com 2 imagens, né, bastante interessantes. Fantásticas aí, né? Também, né? A imagem de capa, ela faz alusão ao inferno da Divina Comédia do Dante, né? E está inspirada numa gravura de Gustave Doré, que é a imagem, né, do inferno, que ele faz ali naquela gravura. Então, foram para a casa dos irmãos Batista, integrantes da banda. No pátio, cavaram um buraco, tacaram fogo, né? Tacaram fogo para ter uma luz de baixo, essa que vocês viram aí na imagem. Para ter, né, a luminosidade de fogo, tinha luz também. Montaram, enfim, fizeram uma produção com material que eles tinham à mão, né? A lápide de isopor, por exemplo. A Ritinha é a própria modelo que aparece ali, né, no túmulo, e reproduzem aquela gravura do Gustave Doré de forma fotográfica, né? Foi um dos próprios Batiste que clicou, o Cláudio. Sim. Fez o clique daquela cena ali. A foto de contracapa, tão provocativa, né, quanto eles imaginavam que poderia ser, é a Rita Lee. Então vocês estão vendo aí, né, na cama com 2 caras, né, são também os integrantes da banda, e ainda tem um outro integrante da banda de nazista olhando ali, né, eles ali com uma xícara na mão. Nada mais provocativo para aquela época. Sim, né? Nada total. Mais impactante, né? Quebrador de modelos que estavam sendo impostos, né, naquele momento, né? E foi uma treta, né? Porque para ocuparem a casa dos Batista, né, dos irmãos Batista, para poderem fazer as fotos, enfim, né, precisavam que a mãe deles não estivesse, né? Então criaram toda uma história falsificaram lá uma carta dizendo que ela tinha sido chamada para ir não lembro se era no Teatro Municipal, alguma coisa assim, né, num horário tal, no dia tal, que era a forma de fazer ela sair de casa sem pensar nada, né, que ela não ia deixar rolar aquela produção fotográfica lá, né. E no finzinho dessa foto deles na cama ali, a foto que é da contracapa, ela chegou. Chegou a mãe. Ela chegou e aí deu um escarcéu. Teve mais uma historinha ali. Então essa é a nossa historinha da nossa terceira capa. Verde que te quero rosa. Capa do disco do Cartola, de 1977. Certa noite estava o Ivan Klingen, que é o fotógrafo, né?
recebeu uma ligação, já meio tarde da noite, era da gravadora, da RCA, dizendo que ele tinha que na manhã seguinte fotografar o Cartola, porque o material que ia ser usado, né, o material que ele fizesse de fotografia, seria utilizado na campanha, né, de lançamento do próximo disco do Cartola, que era esse aí, Verde que te quero rosa. E só isso, que ele tinha que ir na casa do Cartola e fazer a foto, nada mais. Era essa a informação que ele tinha, né? E ele passou aquela noite ali pensando como é que ele ia fazer aquela foto ali, o que ia ser, né? Muito bem. No outro dia, ele foi rumo, né, ao morro, né, para encontrar o Cartola. Ele não sabia onde era a casa do Cartola. Teve algumas desventuras, né, até conseguir achar a casa do Cartola. Até ali deu tudo errado, né? Chegou na casa do Cartola e deu de cara com ele já na frente de casa, de malinha na mão. O que o Cartola estava fazendo ali? Ele não sabia que tinha que ser fotografado. A gravadora não conversou com ele. E ele estava só esperando um parente dele chegar com o carro, né, para levá-lo para a rodoviária para uma viagem que ele ia fazer. E aí já estava feita a confusão, né? Pegou o cara contrariado já, né? Pegou o Cartola já contrariado ali, né? Porque tem que fazer foto e tal. Ok. Dois personagens, vamos dizer assim, vão ser muito importantes para a realização dessa fotografia, né, que o Ivan diz, né? Deus e Dona Zica, né? A esposa do Cartola. Por quê? Deus porque, de algum jeito, o parente se atrasou e não chegava nunca, o que foi dando tempo para ele poder realizar a foto. Contar a história, tudo ia armar o cenário, Isso talvez. Aí. Né? Isso aí. Né? Então o Ivan foi pensando ali, como é que eu vou fazer essa foto aí? A Dona Zica, percebendo que estava aquele climão ali, né, o Cartola contrariado e tal, vamos dar uma refrescada nisso aí, resolveu oferecer um cafezinho para eles, né, e, enfim, né, ir acalmando ali, né, e ela chegou com uma xícara verde, com uma alça branca, né, e um pires branco. E o Ivan olhou aquilo e teve um insight. Veio ali, estava concebida a ideia da foto naquele instante, né? Pediu para a Dona Zica arrumar um pires rosa. Ela foi atrás, né? Trocou o pires. Então tinha na mão do Cartola o quê? As cores da mangueira, né? Verde e rosa. A xícara aí no pires estava o verde e rosa. O Cartola foi segurando as pontas, né? Ainda meio contrariado aí para essa produção rolar. Enquanto ela ia trocando, vendo a xícara lá e tal, o pires, né? O Ivan foi pensando ainda, tá, o que eu posso ter de fundo, o que eu posso trabalhar mais? Aí ele pensou em arrumar uma parede da casa que tinha um fundo, era de cor amarelada. Tá, aqui nós temos o fundo para fazer essa foto. E aí teve mais uma ideia para fechar, né, o contexto ali da fotografia. Colocar azul. Daí teria as cores do Brasil também, as cores da bandeira brasileira também na imagem, né? E aí ele olhou para o varal, tinha uma camisa azul pendurada, não estava ainda seca. Foi lá, Dona Zica que convenceu o Cartola a trocar de camisa, né? E aí voltaram para a cena do cafezinho. O Ivan ainda teve a ousadia de pedir para o Cartola cuidar para não derrubar a cinza do cigarro que ele estava fumando, que estava ali nos dedos. Genial. E aí é essa cena essa imagem que vocês estão vendo aí E essa capa é tão icônica, assim, que teve até isso, eu vou trazer para depois para vocês, até nos comentários a gente bota. Teve, acho que talvez uns 10, 15 anos atrás, teve um plágio, né? De não sei se é um DJ, enfim, não é daqui brasileiro, acho que é dos Estados Unidos,
que fez um plágio dessa foto que foi estampada no Verdict, que era o rosa do excepcional Cartola, né? Que era um poeta nato, né? Mas genial a história, né? Genial. Então, é uma capa simples, não é uma imagem, né? Fotografia simples. Mas que tem muita simbologia ali. Tem toda a simbologia ali, né? Carregada nas cores, né? Nossa quarta capa vem com Secos e Molhados. 1973, primeiro disco da banda. Sem grana, sem... O que o Eduardo estava procurando ali é isso aqui, né? Aqui, ó. A capa ali, acho que vocês vão ver pequenininho, mas vai rolar também aí vai ter um insert da imagem da capa, né? Sem grana, precisaram aí de ajuda para tudo, né? Chamaram o Antônio Carlos Rodrigues, é o fotógrafo, né? Pensou que fez o clique, concebeu, né, essa imagem aí que vocês estão vendo. A inspiração para essa foto surge de um outro trabalho do Antônio Carlos Rodrigues, que ele foi para uma revista, uma foto que ele fez da mulher dele, como se tivesse decapitada, né? E essa foto, ela trouxe para o fotógrafo a inspiração, né? Vamos criar uma cena de mesa, né? Com as cabeças sobre bandejas, as cabeças dos integrantes da banda sobre as bandejas. Vamos colocar itens de alimentação, esses itens que a gente encontra, produtos, né, que estão nos secos e molhados, nas lojas, né, nos mercados de secos e molhados. E isso vai passar a mensagem de vocês, né, que também era uma coisa de querer provocar, de querer chocar. E até a banda teve uma preocupação muito grande, porque eles já o estilo deles já era muito agressivo, né? Estilo de palco, né? Era uma coisa bastante agressiva. Pô, essa capa vai agredir muito. Eles ficaram com tanto receio do que poderia advir, né, disso aí, que resolveram se aparecer na imagem maquiados para dificultar o reconhecimento. Então, quanta coisa que está decorrendo, né, que vai decorrer desse momento da foto da capa. Isso a gente está falando que é 73, 2 ou 3? 73. 73, né? Então, ditadura, né, no Brasil e tal. E uma vez eu vi o Ney Matogrosso falando justamente sobre isso, né, dessa concepção, e de que eles efetivamente tinham que... A maquiagem surgiu ali, né? E também deu todo, né, um colorido, até porque as apresentações dele, o Ney se vestia assim também em palco, né? Usou também, e o disco também, a gente não precisa dizer também, porque o disco é genial, né? Os caras, para mim, um dos melhores discos ali que despontaram ali no início dos anos 70. Músicas clássicas que tu ouve até hoje e fica pensando, a voz do Ney também inigualável. Sim, né? sim. Mas toda essa concepção também de foto e de produção por trás, para justamente vender, né? Secos e molhados, e eles com as cabeças no armazém de secos e molhados numa mesa, né? E se não foi, certamente foi um dos melhores discos, mas se não foi exatamente o melhor disco já produzido aí, segundo uma enquete que a Folha fez no início dos anos 2000, foi a melhor capa de disco, foi eleita a melhor capa de disco até aquele momento. Que show! Vamos para a nossa quinta capa aqui. Vamos lá. Nossa quinta capa, na verdade, não é uma capa só, né? A gente pensou, no caso assim, de jazz, né? Que existe todo... muitas capas dos álbuns de jazz, dos discos, né, de jazz, tem uma cara um pouco parecida, assim, elas querem trazer a cara daquele ritmo, né? Tem uma introspecção, tem uma coisa de uma certa melancolia, tem uma coisa de estrada, né? Que os músicos viviam, né? pela estrada. Então
a gente elegeu trabalhos da Blue Note, né, a gravadora Blue Note. Também, ali nos anos 30, a Blue Note foi fundada em 1939. Ó, casa aí com aquele momento da revolução das capas de disco, né? Foi fundada em 1939 e em seguida começou a fazer parte ali da direção da Blue Note um fotógrafo alemão que era o Franz Wolff, fotógrafo comercial, né? O Franz saiu da Alemanha, ele é judeu, saiu da Alemanha naquele final de década ali já, com todo o enrosco que estava acontecendo lá na Alemanha para os judeus, foi para os Estados Unidos e se integrou, né, a Blue Note. E ele foi, até pela proximidade que tinha, passou a ter, né, com os artistas, ele já era um entusiasta, um apaixonado pelo jazz, começou a ter essa aproximação com os músicos, com os artistas do jazz e foi clicando. Momentos, né, de bastidores, de shows, trânsito, né, para lá e para cá, e muitas dessas imagens acabaram se tornando depois capas de disco. Capas de discos, né? Foram utilizadas para capas de disco. Várias capas que vocês estão vendo aí rolarem, né? Um pouco mais à frente, em 1955, a Blue Note contratou o Ray Miles, né, um designer gráfico, que também fez muito uso das fotos do Wolff. Inclusive ele cortava muito, né, era uma característica assim da produção da capa, né, do uso da imagem, que ele fazia cortes bastante fortes, bastante radicais nas fotos do Wolff para encaixar, enfim, né, dentro do design do LP até então. Né? Isso aí. E são capas fantásticas, porque a gente vê justamente, como o Gerson falou, são às vezes ensaios, né, de bastidores, e às vezes foco fechado, né, músico com seu instrumento, mas toda uma linguagem, né, e o designer, né, o Ray Miles, né, e também ele usava muito os grafismos, né, acho que e até as cores, talvez na concepção da foto, né, do Wolff, e às vezes tu vê capas em tonalidades bem coloridas, né, ou azuis ou vermelhas. Sim, puxam, né, para uma tonalidade estourada, né? Isso é bem característico dessa época. É um retrato, né, do jazz, né? O mais adiante, assim, né, ao longo desse período aí, o Miles também começou a clicar e utilizar suas fotos na produção das capas. Das capas, né? Mas enfim, a Blue Note, principalmente o Franz Wolff, obtiveram aí um acervo fantástico do que foi o jazz ao longo dessas décadas aí, sim, né? Sim. O Wolff morreu ali em 1970, ali. Então, desse período de 55, né, de 39, no final dos anos 30 e dos anos 40 até o finalzinho dos anos 60, tem muita imagem do jazz que é a partir do clique do olho do Francis Wolff. Genial. E é a própria história, né? O fotógrafo está com a máquina em punho, junto com os músicos, em ensaios, em situações de família, como tem uma das capas que tem a mulher de um dos artistas aparecendo no primeiro plano, né? E essas imagens, elas acabam estourando na capa, né? Fantástico. Para contar a história, né? Muito legal. Então, essa compilação aí de capas do jazz finaliza aí uma primeira metade de capas que a gente elegeu. Agora o Eduardo vai seguir com a nossa segunda metade. Pela segunda metade, então, das capas. Então, pessoal, seguindo aí na história das capas, né, eu trouxe também aqui umas que a gente discutiu e que a gente resolveu mostrar para vocês, né. A primeira que eu trago, né, é uma clássica, o disco em si, ele já é genial. Aqui vocês estão vendo pequenininho, vocês vão ver depois a imagem maior aí na tela, né, enquanto fica rolando o áudio em off, que é o Clube da Esquina, né, do Milton e do Lô Borges, tá? Essa capa aqui é do genial Caffi, né,
que ele fez mais de 300 capas de disco, né, e acompanha muito esse time mineiro aí, né, do Clube da Esquina, todo esse pessoal genial que tem uma história por si só que já dava um capítulo à parte. Então essa capa aqui, né, ele acompanhava muito, ele era amigo deles, né, acompanhava o pessoal tanto ali no Clube da Esquina, que era justamente a esquina das casas, né, onde eles moravam, mas aqui ele disse que ficava andando com o Fuquinha do Ronaldo Bastos, né, na estrada onde eles ensaiavam, tinha uma fazendinha ali perto, e aí ele passando na estrada ele viu essas crianças paradas e fotografou, e essa virou a capa do Clube da Esquina. E essa capa, né, só um detalhe, ela gerou uma polêmica hoje, né, porque essas crianças fotografadas, né, acho que agora faz talvez uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, elas foram reconhecidas hoje já adultos, né, adultos já em uma idade, talvez na meia idade, e disseram que não sabiam que a imagem deles foi usada, né? Aliás, no popular o pessoal achava que era o Milton e o Lobo. Exatamente, criança, né? Isso, e não era. Então eles foram reconhecidos. Isso também é um parênteses, só que eu estou fazendo aqui, que dá também uma história para um outro papo que não é esse agora. Mas está aqui a primeira. Então, o Clube da Esquina, uma genial capa do Caffi, que é um baita fotógrafo, baita artista. Vocês podem pesquisar a obra dele aí na internet, tem capas sensacionais. A outra que eu trago, tá, é essa capa aqui, da Gal Costa, o Água Viva, tá? Essa aqui é de uma fotógrafa genial também, que é a Marisa Álvares Lima. Ela produziu muito Gal, ela produziu Maria Bethânia, ela acompanhou muito o tropicalismo, né, naquela época, e ela tem um acervo fantástico. Aqui esse LP ele foi a mudança, né, justamente de rumo da carreira da Gal Costa. Né? Aqui ela se desvinculou da ideia da musa do tropicalismo, né, por ser, obviamente, não só cantar bem, mas é uma mulher bonita, né? Então ela meio que se desvinculou e mostrou assim a técnica dela, que já era reconhecida, mas justamente ela quis fazer essa virada de chave, não ser só a musa do tropicalismo. Então por isso a capa ela é genial, por isso que nós escolhemos que a capa é genial, que justamente mostra isso, né? A Gal saindo, né, da água e ao mesmo tempo que a água é um elemento, né, cristalino, de fluidez, né? Aqui está o verso, ó. E a capa às vezes até parece uma pintura. Então essa é a imagem, é isso que eles quiseram transmitir nessa mudança. Totalmente conceitual. Conceitual, né? e mostra justamente essa mudança de rumo. Tu olha a capa, tu vê, não, isso aqui é uma coisa, ela está emergindo, né, como uma coisa nova. A água, ela traz essa questão da fluidez, da questão cristalina, né? E essas bolhas justamente do respiro dela, né, que é esse novo rumo de carreira. Eu achei fantástico, sempre achava isso aqui, e sempre, desde piá, eu tenho esse disco aqui desde tanto, ele é de 78, 79, eu acho que eu tenho desde a década de 80 esse disco aqui, e sempre me chamou a atenção essa capa que é genial. Agora, outra que eu trago aqui para vocês, também é um conjunto, assim como foi da Blue Note, que a gente vai trazer o conjunto dos fotógrafos que fotografaram bandas, mas eles eram especialistas em estúdio. Então trouxeram o conceito de estúdio, né, para a música, né, que nós temos aqui. Então eu trago uma primeira, que eu acho que foi o primeiro da Cor do Som, que é o Frutificar. Tá aqui, essa foto é do Antônio Guerreiro, e a gente pode ver aqui toda a elaboração, vocês vão estar vendo aí também na tela, de estúdio, tanto da iluminação, né, o Gerson aqui de flechas, né, estourando aqui nos reflexos dos músicos, com a produção das roupas, né? As cores aí, né? As cores. Cores são cores complementares. Exatamente. Aí, toda uma ideia. Isso aqui já é final, acho que já é anos 80, não me fala a memória, bem início dos anos 80 também, quando a Cor do Som ela emergiu com toda a força, né? Que foi uma grande banda brasileira com grandes músicos. Então tá todo esse conceito de estúdio mostrando, né, eles, até com essas roupas assim, meio talvez pop demais, né? Um universo já pop despontando ali no início dos anos 80. Então, o Antônio Guerreiro é um genial fotógrafo de estúdio que também foi contratado pelas gravadoras para começar a produzir capas. Teve outras capas também geniais. Outra aqui que a gente traz, quase que aqui meu disco, aqui é um pecado. Mas né, derruba a Cor do Som. Bob Wolfson, outro genial fotógrafo, também é o conceito de estúdio, com esse baita disco aqui do Caetano, que é Outras Palavras também. A gente vê todo um conceito, né, de trabalhando Caetano, até com cores, né? Isso aqui também é anos 80, né, usando os elementos, o rosa, um fundo aqui que é, enfim, ele é todo metálico, né?
e o Caetano no fundo. Então é a ideia da linguagem do estúdio, da foto de estúdio, para tu vender a música. Que guarda muita similaridade. Né? Olha aqui o Antônio Guerreiro e o Bob Wolfson, né? Mas tu vê a produção de estúdio se esmerando, né? Para vender. Os brilhos que tem. Né? Exatamente. É a mesma época praticamente, né? Os dois. E eles tinham também a linguagem, né? Porque, enfim, aqui a cor do som, né? Vieram também, né? Daquele elemento lá da Bahia, o Armandinho, todos eles. Né? E o Caetano também fala por si só. Então, conceito de estúdio. E outro elemento que eu trago aqui, né? Que é essa banda aqui, para mim, é uma das bandas, seria uma das boas representantes surpresas do rock progressivo, na Violeta de Outono, né? E a capa de dentro traz também uma foto, um ensaio do Bob Wolfson. Olha que genial aqui também, todo o conceito de estúdio. Vou mostrar aqui pro Gerson, ó. Mostrar para vocês vão ver lá depois. Eu já olhei, mas eu quero olhar de novo. Que é justamente a produção de estúdio, né? Que não deixa nada a dever. Se a gente for pegar os discos lá do pop dos anos 80, né, ou do progressivo, tinha essa linguagem. E esse disco é extremamente bem produzido, né, uma banda brasileira que despontou ali, fez um grande sucesso, ela está nativa até hoje. Né, então, esse é o trio que a gente faz aqui da produção de estúdio, vendendo música. Agora eu quero trazer o universo pop para vocês, pessoal, ajudando a vender música e principalmente o rock and roll. Né? Quem que eu trago aqui para vocês? A maior banda de rock de todos os tempos, né? Que está inativa até hoje, os Rolling Stones, né? Com a capa aqui, esse aqui é o Stick Fingers, né? Vocês também vão ver a imagem estourada aí na tela. Isso aqui é um trabalho, tá? De arte do Andy Warhol, tá? Que era conhecido e amigo deles, que dirigiu, tá? Foi concebida pelo Andy Warhol, mas o fotógrafo, eu vou ler aqui, é o Bill Name, né? Que foi contratado para produzir essa capa. Assim como existe a questão do pop, né? Do elemento pop, o toque do Andy Warhol, existe também a mística, que também foi muito usada para vender discos. Os caras achavam que esse cara da capa aqui, né, a parte interior, né, e aqui vocês estão vendo a contracapa, que era o Mick Jagger, né, o modelo aqui, até isso causou escândalo na época, né, o cara de cueca aqui para vender, mas não era o Mick Jagger, isso aqui foi um modelo, foi usado pelo Andy Warhol, contratado pelo Andy Warhol, né, foi supervisionado pela banda, porque os Stones até então já eram uma grande banda, né, do mainstream, e também aqui o universo pop, ajudando o rock and roll, né, que é um disco clássico, os Stick Fingers, a vender seu trabalho, né? Então grandes, o Andy Warhol e o fotógrafo Billy Name. Outro também que eu trago aqui do universo pop também, de novo, né, que é os Stones com Some Girls, né? Uma colagem de fotos e além de colagem as fotos colorizadas, né, coloridas. Isso estilo também era muito usado também nesse desenvolvimento da indústria fotográfica. Os fotógrafos se valiam disso, né, dessas colorizações e dessas colagens para montar as capas de discos, né? E aqui tem todo um conceito dos Stones, né, obviamente Some Girls, o nome já dizia, que eles se vestiram de mulher, né, de mulher justamente para fazer a produção toda desse disco. Tem uma foto clássica que não está aqui nesse encarte, que aparece eles sentados, né, uns em pé, outros sentados também, vestidos todos eles de mulher. Então, é todo um universo, todo um conceito usado, né, para vender o disco. Aqui eu trago um também, né, só acabando o conjunto pop, não é uma fotografia, mas obviamente outra mão do Andy Warhol aqui, né, no Velvet Underground, né? Aquele clássico, todo mundo conhece como o disco da banana, né? Mas enfim, conceito do Andy Warhol, que ali nos anos 70 trabalhou muito com bandas, até no mercado publicitário, e ajudou a vender justamente a música, né? E fez justamente esse combo, né? A fotografia e música, que é fantástico. E trazendo aqui, por último, só para encerrar, né, para não ficar também muito enfadonho, eu trago aqui um que também eu acho que rompeu as barreiras aqui, o Black Sabbath, tá? Que é o primeiro disco deles, né? Esse disco é início dos anos 70, tá? Ele despontou enquanto estava ainda o universo hippie, né, meio que se derruindo,
né, com músicas que tinham do Power Flower, toda essa questão. Veio o Sabá com um som extremamente pesado e novo e uma capa extremamente sombria que também causou polêmica. E o fotógrafo, ele fez questão de causar essa polêmica, que é o Keith McMillan, né, Keith McMillan, né, chamado, que ele justamente, essa mística, ela existe até hoje, porque o pessoal achava que essa mulher aqui era uma bruxa, né? E de hoje se descobriu que era uma modelo. Então ele sabia que ele tinha que causar impacto, porque a música causou impacto na estreia, né? Porque era um novo conceito, um novo estilo de música, o heavy metal, né? E então ele sabia que ele tinha que criar uma capa nova, e ele pensou, o que eu vou fazer? Então ele foi no Moinhos, que é aos arredores de Londres, chamou essa modelo, né, e tirou essa capa extremamente sombria, né, e até há uma colorização aqui, a gente pode ver um trabalho depois cenário no de cenário, filme, né? de filme de terror. Então aqui fechando, né, aquelas capas ícones, né, por ser, aqui a gente vai ver uma vertente musical nova que estava surgindo e é um trabalho justamente pensado para vender a música que o Sabá, até então novo e excelente, estava tentando vender no mercado. São essas as capas, então, pessoal. A gente agora vai falar um pouquinho dos fotógrafos, né? Um apanhado rapidinho dos fotógrafos que também criaram esse universo e ajudaram a vender as fotos, as músicas, perdão. Bom, pessoal, como falado, então, a gente vai só dar uma citaçãozinha aqui em alguns fotógrafos, né, que a gente, nessa pesquisa a gente fez, coisinha rápida. A gente vai botar a lista nos comentários ali do canal, ali onde o vídeo tá, vocês podem também ficar à vontade para acrescentar ou até para procurar isso aí. Mas eu quero dar assim, então, principalmente desde que a gente falou do Antônio Carlos Rodrigues, o Cafi, o Francis Wolff, o Ivan Klingen, a Marisa Álvares Lima e o Wilton Montenegro, falar da Linda McCartney, que ela foi também uma fotógrafa excepcional e ela fotografava as bandas e foi a primeira fotógrafa a fotografar para a revista Rolling Stone. Primeira fotógrafa mulher, né? Foi uma das primeiras a acompanhar os Stones também e ela tinha a peculiaridade, obviamente foi casada com o Paul McCartney, né, de fazer uma fotografia diferente, ela tipo mais assim do cotidiano do músico, que era a especialidade da Linda, e ela dizia isso, tem entrevistas dela que ela disse que ela era extremamente intuitiva nesse tipo de fotografia, né? O Keith, né, o Keith McMillan, também já mencionado, que fez a capa do Black Sabbath. O Januário Garcia, que é um fotógrafo brasileiro falecido, acho que o ano passado, infelizmente Covid, fez muita foto bacana do Chico Buarque e de todo esse pessoal, tá? O outro fotógrafo, Brian Duffy, também, que fotografou capas fantásticas, tá? E o Neil Preston também, que é um que eu trago aqui para vocês, que acompanhou e fotografou e fez muita capa para o Led Zeppelin. Ele tem histórias geniais de fotografia dessa banda também, que foi um ícone, né, do rock pesado, digamos assim. Então ficam essas dicas, a gente bota a listinha ali para vocês podem acrescentar também e a gente vai comentando sobre isso. Agora passar para o Gerson aí também, né, para ele fazer um convite bacana aí para vocês, para participarem aí do Abajur. Pois é. Antes ainda disso, assim, né, tenho certeza que esse papo, essa conversa, essas imagens que a gente trouxe, essas histórias que a gente trouxe, elas mexeram aí com o imaginário e mexeram com as lembranças aí de vocês que assistiram, né? Então, fica um convite para vocês, que certamente a nossa amostra aqui ela não está muito longe do tamanho do universo de imagens, de capas, né, que ao longo do tempo foram produzidas. Então fica um convite para vocês, aquilo que a gente não lembrou ou deixou, né, de trazer aqui para vocês nos tragam. Isso. Tragam para compartilhar com todo mundo que estiver assistindo o vídeo, que for olhar os comentários depois. Posta ali no comentário qual é a capa de disco que você tem, que você lembrou, que tem ali uma fotografia e que te causa ainda, né, um impacto, uma provocação quando tu vê, quando tu lembra, né, associa diretamente a imagem ao conteúdo, né, ou o conteúdo te traz a imagem, né? Então esse é um convite, posta ali nos comentários qual é a capa de disco que tu gostaria que fosse mencionada aí nessa nossa história aí do Abajur, essa primeira história do Abajur, primeiro episódio do Abajur. E um outro convite que é para o nosso próximo episódio. Que vai estar especial também. A gente falou
de alguma coisa, né, das histórias aí que permearam, né, algumas capas de disco, essa relação da fotografia com a música, né, com a indústria da música, e como os dois têm um casamento, né, tiveram aí um casamento bastante sólido. Dos nossos próximos episódios, nosso próximo episódio, na verdade, nós vamos ter Bebeto Alves, da nossa música aí, Fernanda Chemali, fotógrafa, que tem uma estreita ligação com os músicos daqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Tem livro publicado, né, alusivo ao rock. O Bebeto tem toda a sua estrada, né, dentro da música e também dentro da arte, né? Ambos, não vou trazer todas as informações aqui para vocês, né, mas os dois trarão muita história relacionada à produção das capas de disco, a fotografia, né, ao como acontecia a fotografia das bandas, a fotografia que era especificamente pensada para capa, e aquele universo que envolvia fotografia e música. Genial. Com esses dois fantásticos aí. Excepcional esse episódio 2 aí, não percam. E agora então, encerrando, né, Gerson, a gente sempre quer deixar aí uma provocação, aí, ou informação, ou enfim, como vocês acharem melhor, mas a nossa ideia é uma provocação. Então a gente vai se permitir ler aqui, né, um trechinho curto, para não ficar enfadonho, num trecho do Kossói, né, Boris Kossói, do Fotografia e História, né? É aquela mensagem que a gente quer, às vezes, que fica para ficar aí na cabeça, aí a gente maturar. Posso ler, Gerson? Vai lá. Então, qual é a mensagem aqui do Kossói desse fantástico livro, né? Fotografia e História. O que ele diz assim para nós, para a gente pensar? Toda fotografia representa em seu conteúdo uma interrupção do tempo e, portanto, da vida. O fragmento selecionado do real, a partir do instante que foi registrado, permanecerá para sempre interrompido e isolado na bidimensão da superfície sensível. Então, essa é a ideia e o pensamento que a gente quer deixar aí com vocês, tá? Nesse primeiro episódio da primeira temporada do Abajur. Espero que vocês tenham gostado. A gente quer a participação de vocês, né? E eu acho que com essa interação que acho que vai ser legal, que a gente pode também pegar mais elementos para continuar nessa jornada aí. Então, só avisando então para vocês, então, uma última parte, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para sempre receber as novidades e dá o seu like, né? Para a gente continuar a produzir um conteúdo bacana, sempre, né, vendo a fotografia e a sua relação com as outras artes. É isso aí. Ficou aí a citação do Boris, né, que o Eduardo leu, para refletir sob a luz do abajur. E ficamos aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima, pessoal. Até logo.